Boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Quem está feliz com Jesus? Vou perguntar de novo, gente. Quem está feliz com Jesus? Ah, sim, legal. Gente, meu nome é Giliard, mas todo mundo chama de Gili, que é mais fácil, tá? Eu sou lá do Paraná, então eu falo porta, torta, então... Por que vocês estão rindo? Eu sofro muito bullying em alguns lugares que eu vou porque eu falo torta e porta. Eu sou casado, queria pedir para... O Paulão está lá atrás? Está lá. Não é o Paulão, é o amigo do Paulão. Eu só conheci o Paulão, tá, gente? Então, eu não sei o nome do amigo do Paulão. Vou colocar o PowerPoint, por favor, que eu quero mostrar minha família para vocês. Eu acho que vai aparecer. Apareceu. Eu tenho que olhar para trás, né, gente? Ou não? Aí, gente, aí está a foto da minha família. Então, eu sou casado há 16 anos com a Lucilene, com a Lu. Aquilo que eu estava vendo sumiu, mas agora apareceu. Esse é o meu filho João Pedro, tem 15 anos. Minha filha Letícia tem 11 anos. São as figurinhas de Jesus. Nós moramos ali na Grande Curitiba. Somos missionários da Jocum. Então, como vocês conhecem o Paulinho, a Eliette, vocês já conhecem a Jocum, tem a Leidiane, acertei o nome? Lidiane. Errei de novo, mas eu vou acertar. Então, eu sou missionário da Jocum já fazem 21 anos, então já estive rodando aí em várias regiões do Brasil e fora. Conheci o Paulinho Eliette na África do Sul há 10 anos atrás. Ele foi obreiro da escola de fundamentos bíblicos que eu fiz lá. Foi um tempo muito abençoado, pude aprender muito. Então, ele continua estudando a Bíblia, então isso quer dizer que ele continua sendo muito bom na palavra. E tem sido um grande privilégio poder caminhar na missão. Tive em várias nações, já tive aí, se eu não me engano, em 20 nações, espalhados aí pelos 5 continentes, algumas delas fechadas para você pregar o Evangelho. E eu tive a oportunidade de poder estar lá compartilhando as boas novas de Jesus com o povo. Então, é só para que vocês possam saber um pouco sobre isso, tá, gente? E para mim é uma honra estar aqui nessa noite, podendo compartilhar um pouco sobre a palavra nessa conferência e com esse desafio, né, sendo e fazendo discípulos, né? Então, é uma das coisas que eu estava meditando, né? Vamos ver se vai aqui. Os discípulos, eles tinham que pregar o Evangelho, certo? Sim? O que é o Evangelho? As boas novas. Então, os discípulos deveriam proclamar as boas novas de Jesus. Então, é muito importante a gente saber o que são as boas novas. E quando eu pergunto para muita gente, mas aonde estão as boas novas na Bíblia? Muita gente fala, está lá no Novo Testamento. Eu falei, mas como? Que está só lá no Novo Testamento. O que os discípulos pregavam quando eles estavam pregando? O Novo Testamento não tinha sido escrito. Então, qual era a base deles? Era o Velho Testamento. Então, as boas novas estão em toda a palavra de Deus. E isso é muito importante para que a gente possa sempre estar entendendo aquilo que o Senhor espera de nós. Então, e uma das coisas que é importante a gente saber o que é o Evangelho. Mas, por que nós devemos pregar o Evangelho? Por que eu e você devemos anunciar as boas novas? Existem várias respostas que eu tenho escutado, e são todas respostas bíblicas, e são respostas que são coerentes, é um mandamento, nós queremos ver pessoas sendo transformadas, porque aquilo que eu recebi, eu quero dar para as pessoas, eu quero compartilhar, eu quero ver pessoas sendo transformadas, e são todas respostas muito boas. Mas eu preciso pensar sobre o que é ser discípulo, e vamos pensar aí no sendo discípulo, né? No dia a dia, porque muitas vezes eu posso pensar, no futuro eu quero ser um discípulo, mas como é estar sendo um discípulo? Será que eu estou sendo um discípulo? Será que eu estou entendendo que a razão pela qual eu devo pregar o Evangelho para todos? E quando eu falo todos, é todos. Nós encontramos pessoas diariamente que elas não conhecem a Cristo.
Pessoas no nosso dia a dia que elas não têm a revelação de quem Jesus é. E será que eu tenho olhado para essas pessoas como Jesus tem olhado? Será que eu tenho sido inspirado a anunciar as boas novas para essas pessoas, assim como Jesus ele era inspirado? Então, são reflexões que nós precisamos fazer. E eu gosto muito de perguntar assim, quais são os versos da Bíblia que te inspiram a pregar as boas novas? Não é os versículos que você vai usar para pregar para alguém. Mas quando você lê, quando você medita nas Escrituras, quando você escuta alguém pregando, te inspira. Tem um pequeno vídeo aqui, que ele demonstra alguns versículos que tem na Bíblia que vão nos inspirar a fazer isso. Eu quero que você possa prestar atenção. Ele tem som. Todos. 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 Nós sabemos que a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho para todos. Mas por que devemos fazer isso? Nós vimos vários versículos ali que surgiram e que trazem essa responsabilidade. Gile, mas por que você entende que nós devemos pregar o Evangelho para todos? Eu quero compartilhar uma passagem com você, que está ali em Deuteronômio 6, do verso 4 ao 5. É um texto muito conhecido, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui é o maior mandamento. Aqui é aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E o contexto ali, o povo de Israel tinha ficado escravo um bom tempo, saiu do Egito, o Senhor estava formando uma nação, e ele fala para o povo: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele falando para o povo amar a Ele. E aqui eu quero fazer um lembrete para vocês não esquecerem isso, tá? Quantos gostam de café, gente? Quem gosta de café, levanta a mão. Oh, glória. Então, olha só. Ame a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Café. Eu aprendi isso com um teólogo de 10 anos de idade. Meu filho, quando tinha 10 anos, chegou da igreja e falou assim: papai, café. Eu falei: como assim, meu filho? Amar a Deus com todo o coração, C, alma, A, força, F, entendimento, E, café. Então você nunca mais vai esquecer de amar a Deus assim, quando você beber uma xícara de café, tá? Mas o que eu quero destacar nessa passagem de Deuteronômio para vocês é que nós observamos aqui que o maior mandamento começa com: ouça, ó Israel.
ouvir a voz de Deus faz parte do primeiro e maior mandamento. Como assim? Se você for lá para Marcos capítulo 12, do verso 28 até o 31, você vai ver que tem um mestre da lei que chega para Jesus e pergunta para ele qual é o maior mandamento. E Jesus vai dizer para ele assim, olha só, o maior mandamento é este. E aí ele começa, ouça, ó Israel, o Senhor é o único, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, alma, força, entendimento, por aí vai. Ele enfatiza isso. Como assim? Qual é a razão pela qual ele está enfatizando isso? A ação de Deus, mais frequentemente relatada na Bíblia, é falar. Se a ação de Deus, mais frequentemente relatada na Bíblia é falar, faz todo sentido ouvir, ser parte do primeiro e maior mandamento. Porque eu não vou conseguir amar a Deus se eu não ouvir ao Senhor. Nós não conseguimos amar quem nós não escutamos. Eu não consigo ser um discípulo se eu não amar a Jesus, se eu não ouvir a Jesus. Então, eu quero destacar um verbo hebraico, shema ou chamar, aí depende de como você vai pronunciar. Eu estava lendo e aprendendo com David Hamilton, e ele fez um estudo, ele desconfigurou ali, mas tudo bem, eu passo a informação para vocês, tá, gente? Esse é um verbo hebraico que ele aparece 1160 vezes no Velho Testamento, em 1073 versículos diferentes. Dessas 219 vezes de forma imperativa, 68 vezes ditas por Deus. Esse verbo, o shema ou o chamar, ele tem diversas traduções: ouvir, obedecer, conhecer, saber, mas é basicamente ouvir e obedecer. É ouvir cuidadosamente e obedecer. E nós vimos aqui uma apresentação hoje, certo? Vimos aqui Adão e Eva sendo representados, ok? Adão ouviu a voz de Deus? Sim ou não? Sim. Deus não falou para Adão não comer daquele fruto? Ele ouviu, certo? Ele obedeceu? Não. Ele não obedeceu. Então, ouvir e não obedecer não faz sentido. E eu preciso entender que o ouvir e amar fazem parte do primeiro maior mandamento. Porque quando você vai pegar vários casais, qual é a grande dificuldade, qual o grande problema que eles enfrentam? Ah, você não me... Então você não me ama. Quando a esposa chega para o marido e fala, você não me escuta, então você não está me amando. Quando o marido fala a mesma coisa para a esposa, está dizendo, você não está me amando. Então eu não tenho como amar alguém que eu não escuto. Então, para que eu possa ser um discípulo de Jesus, eu vou precisar ouvir a voz dele. Então faz parte da nossa jornada nós realmente andarmos com o Senhor e ouvirmos ele. Os discípulos de Jesus, eles ouviam Jesus falar com eles. Eles seguiam as orientações de Jesus. Então não é possível amar quem nós não ouvimos. Não é possível ser um discípulo de Jesus se não somos capazes de ouvir e amar a ele com todo o nosso coração. Porque é um mandamento pregar o evangelho, é um mandamento. Eu quero alcançar as pessoas, eu quero que Jesus volte, tem uma série de razões pelas quais nós devemos pregar o evangelho. Mas se não for por amor, eu não vou entender por que alguém vai para a Coreia do Norte. Eu não vou entender porque alguém vai para o Irã. Eu não vou entender porque alguém vai para a Indonésia. Eu não vou entender porque alguém abandona a sua família e vai para o outro lado do mundo para poder pregar o evangelho. Se coloca em risco voluntariamente, passa por terremoto, passa por perseguições, passa por atribulações de maneira voluntária. Isso só é possível por amor. E esse amor só é possível quando a gente escuta o Senhor. Nós lemos as histórias da Bíblia e a gente fica muito feliz, certo? Quem já cantou aquela musiquinha assim? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó,
Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Quem já cantou? Quem gosta dessa música? É muito legal. Agora deixa eu perguntar para vocês. Faz sentido você... Quem já assistiu aqui filme de medieval aí, que tem reinos contra reinos aí? Alguém já assistiu? Quantos aqui já assistiram algum filme que o cara venceu a batalha gritando em volta da muralha? Que ele gritou e a muralha caiu. Alguém já viu isso? Não. Porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Junta todo mundo aqui, vamos procurar uma casa aqui na vizinhança, murada, e vamos dar 7 voltas e vamos gritar. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque não foi o que Deus mandou fazer. Por que as muralhas caíram? Porque Josué ouviu a voz de Deus. Mas ele não só ouviu, ele obedeceu. Mas a gente lê a história, a gente canta a música e a gente acha que faz sentido, mas não faz sentido nenhum. Imagina o Josué, ele era o cara que liderava as batalhas na época de Moisés. Aí, agora é ele que está dando o comando. Imagina ele chamando os generais dele, gente, vamos conquistar Jericó. Ah, legal, Josué, vamos lá, todo mundo. Josué, o que a gente vai fazer? A gente vai cercar as muralhas, a gente joga a corda, invade, aí a gente toca fogo no portão de entrada e mata todo mundo. Não. O que a gente vai fazer, Josué? A gente vai marchar. Ah, ok, depois a gente vai jogar a corda, a gente sobe e a gente queima o portão e mata todo mundo. Não. Fazer o quê? A gente vai marchar 7 dias. Ah, beleza, então no 7º dia a gente vai invadir. Não. O que a gente vai fazer, Josué? No 7º dia a gente vai gritar. Gritar? Faz sentido? Nenhum. Só que os caras obedeceram Josué. E o que aconteceu? A muralha caiu. Qual o resultado disso? Os caras depois. Josué ouve a Deus. Ele ouviu e obedeceu. Se eu e você queremos ser discípulos de Jesus, eu preciso ouvir e obedecer a Deus em qualquer lugar que eu esteja. Agora, estamos dispostos de fazer isso em qualquer lugar? Em qualquer circunstância? Mesmo quando você pareça um doido? Mesmo quando não faça sentido para você? Eu lembro que uma vez eu estava em Portugal, eu fui dar aula numa base da Jocum lá, e a gente foi para a rua fazer evangelismo. E a gente estava num lugar lá chamado Sintra, e eu estava com uma menina de Portugal e uma brasileira, e a gente foi, eu falei, vamos lá falar com aquele cara. E a gente foi. E aí chegou lá, o Espírito Santo tinha me dado algumas palavras sobre ele, ou seja, eu ouvi ao Senhor no caminho. E aí eu cheguei para ele e perguntei, o nome dele era Felisberto. E eu olhei para ele e falei, Felisberto, eu tenho uma impressão sobre você. É que você está assim, e compartilhei com ele. Ele olhou para mim assim e falou, você é um xamã? Xamã é tipo um guru, tá, gente? Aí eu falei, não, mas eu conheço o Criador do universo. E ele conhece você. E aí eu comecei a compartilhar as boas novas de Jesus com ele. E aquele homem ficou muito impactado. Eu pude compartilhar de Jesus, eu orei com ele, ele falou sobre a família dele, e depois a gente saiu e foi embora. 2 anos depois, o Felisberto me manda uma mensagem. 2 anos depois, ele tem o meu celular ainda, ele manda uma mensagem. Fala, meu amigo, eu só quero dizer para você que aquelas palavras que você me disse 2 anos atrás lá em Sintra, elas ainda ecoam no meu coração. Está entendendo? Como que o Senhor nos dá a oportunidade e o privilégio de poder ouvir Ele e falar com as pessoas? Um outro lugar, um outro momento, eu estava na Rússia. E eu fui lá ajudar o pessoal da Jocum na Rússia para poder organizar ações de evangelismo durante a Copa do Mundo. E aí uma missionária russa falou assim, Gili, a gente precisa ir numa universidade hoje para conversar, para tentar fazer uma parceria para ações durante a Copa. Eles não são cristãos. Eu falei, tá bom, vamos lá. E a gente foi até lá. E aí chegando lá, a gente sentou para conversar e a gente contando sobre o que Deus tinha feito. Não, sobre o que Deus tinha feito, não. O que a gente tinha feito, porque não podia falar que era Deus naquele momento, porque eles não eram crentes. Aquilo que tinha acontecido no Brasil durante as Olimpíadas. E a gente conversando, mas enquanto estou conversando ali, o Espírito Santo trouxe palavras sobre aquela mulher.
E eu fiquei pensando, se eu falar o que eu acho que eu tenho que falar aqui, eles vão descobrir que nós é crente. E aí pode dar problema nisso tudo. Mas quem é que sabe, né? Porque na Rússia tem uma lei que proíbe você de evangelizar as pessoas. Mas eu falei, bom, vou perguntar. Falei, moça, posso falar algo para você, pessoal? Ela falou, pode. Falei, a impressão que eu tenho de você é que você está assim, 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 assim. Faz sentido? Ela olhou para mim assim e perguntou, você é cigano? Eu falei, não, mas eu conheço o Criador do Universo e Ele te conhece. Ou seja, eu já vi que fez sentido. E eu comecei a falar de Jesus. E aí, quando eu falei de Jesus, ela já deu um passo para trás. Ela falou, não, esse negócio de Deus, de religião, de Jesus, eu acho que a gente tem que manter para nós. Não podemos falar assim. Falei, ok, continuei falando, perguntei, posso orar por você? Ela falou, não. Falei, tá bom. Mas eu fiz o quê? Falei com o Senhor, falei, Senhor, que essa mulher queira uma oração antes de eu sair daqui hoje. E ali a gente continuou conversando. Ela perguntou para minha amiga russa, falou assim, viu, ele se sentiu rejeitado porque eu não quis a oração? Eu falei, não, eu estou de boa. E aí a gente saiu conversando para outra parte da universidade, já para a saída, e aí eu comecei a contar como era a minha vida sem Jesus, como que eu me sentia, como estava o meu coração. Ela olhou para mim e falou assim, é assim que eu me sinto. Eu falei, pois é, por isso que eu falei para você e perguntei para você se eu podia orar por você. Porque eu posso falar que eu te amo, mas se eu te abraçar, você vai sentir esse amor. Ela olhou para mim e falou assim, eu concordo com a sua oração. E eu pude orar por ela, lá dentro daquela universidade, num lugar onde é proibido você evangelizar. Então o Senhor vai abrindo portas, Ele faz coisas que são meio doidas. E tem várias situações que Ele faz isso. E uma das coisas que eu ouvi, certa vez, um missionário sul-africano, Edwin Phillips, ele falou assim, Jesus, primeiro Ele fez amigos. Depois os tornou discípulos e apóstolos. Então, os caras eram amigos de Jesus, eles andavam com Jesus, Jesus estava formando eles ali. Imagina quando Jesus enviou os 72, falou, vão lá, cure os enfermos, expulse os demônios, e aí eles andando, vem o endemoniado e fala assim, sai agora o nome dele, porque Jesus estava com eles. Imagina eles andando lá, de repente, seja curado agora o nome dele. Jesus, cara, a gente foi ali, tinha um cara demoniado e o cara, ele foi liberto. Jesus, a gente orou no seu nome e o cara foi curado. Você já pensou como é você estar andando com Jesus ali lado a lado? Ah, mas Jesus já morreu. Sim, mas Ele ressuscitou. E Ele deixou o Conselheiro, o Espírito Santo, para que nós possamos nos relacionar com Ele dia a dia e possamos manifestar o reino dEle nas ruas. Porque nós devemos ser amigos de Jesus, nós devemos representar Jesus aqui. E Ele tem nos chamado para viver dessa forma, para que o reino dEle seja estabelecido aqui na terra como é nos céus. E aí você vai experimentar coisas que você não tem noção nenhuma. Quando eu fui para a Rússia a primeira vez, gente, eu estava conversando com Fabiano, né? E ele perguntou para mim, como que está o clima em Curitiba? Eu falei, normal, chuva, frio, sol um pouquinho, tá, gente? Lá é um lugar que não tem sol no Brasil, falta o sol lá. Ele, não, porque se aqui dá 17 graus, a gente já fecha o Espírito Santo, né? Já vai estar muito frio, né? Aí eu pensando, né? Quando eu fui para a Rússia, eu peguei menos 24 graus, gente. É congelante. A minha barba congelava. Eu tenho vídeos, a minha barba congelada. E eu lembro que um dia eu fui ter uma reunião na missão Euroásia, onde eles faziam um trabalho para poder alcançar toda a Euroásia. E aí eu fui lá, e naquela época, minha filha era 2018, minha filha tinha 6 para 7 anos. E ela orava por um povo. E o povo que ela orava eram os Georgians, que ficavam ao redor da Rússia. E aí eu fui lá nessa missão, conversei com o Pavel, que era o diretor da missão. E aí ele falou, cara, a gente fez um material ano passado para os Jogos de Inverno de Sochi, e aqui tem uma revistinha com testemunhos, mas aqui tem o Evangelho de João, e aqui está na língua dos Georgians. Leva para sua filha, porque ela vai ficar feliz. Eu falei, beleza, peguei, coloquei no bolso, terminamos uma reunião, e eu e a minha amiga russa lá, Jocumeira, a gente pegou um ônibus procurando um lugar para tomar café, né, gente? Porque um frio de menos 21, 22, você quer tomar café? E pegamos o ônibus para a direção errada. E aí o que você faz quando pega o ônibus para a direção errada? Reclama.
Não, né, gente? Não reclama, não. Você tem que pensar o que está acontecendo. Por que eu estou indo para essa direção? É importante você perguntar isso para o Senhor e ouvir o que o Senhor quer dizer para você. E aí o que acontece? A gente desceu num lugar, entrou num shoppingzinho e ela foi pedir uma informação lá para uma moça jovem, para saber onde a gente podia tomar um café. Enquanto ela está lá falando com a moça, eu estou aqui falando com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, você tem uma palavra para ela? E aí ela, beleza, terminou lá, eu falei assim, o nome dela era Mariana. Eu falei, Mariana, a impressão que eu tenho de você é que você é assim, assim, assim. Faz sentido? Ela olhou para mim, você é uma pessoa extrasensitiva? Eu falei, não, mas eu conheço o Criador do Universo. E ele conhece você. Dela olhou para minha amiga russa, é sério isso? Aham. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela. E aí ela falou, mas eu não sou daqui. Ela contando, eu falei, de onde você é? Ela, Georgia. Eu falei, sério? Ela, aham. Você conhece? Eu, Ela, como assim? Aí eu tirei do bolso a revistinha que tinha o Evangelho de João na língua dela. Ela olhou para mim, como que você tem algo na minha língua? E aí eu contei para ela que todos os dias a minha filha orava pelos Jordans. E aí eu dei de presente essa revista que tinha o Evangelho de João na língua dela para ela. Ela falou, não, mas é para sua filha. Eu falei, não, minha filha vai ficar muito feliz de dar isso para você. E ela gravou um vídeo para minha filha e ficou muito feliz de receber aquele presente. Mas a gente estava ali se relacionando com o Senhor. E para isso é importante ouvir a voz dele, para que nós possamos ter uma relação constante e contínua com ele, para que nós possamos estar sendo discípulos dele no dia a dia, nós precisamos ouvir a voz dele. Mas muitas vezes nós estamos buscando ouvir a voz de Deus no nosso quarto. Muitas vezes nós buscamos ouvir a voz de Deus no nosso tempo devocional. E aí nós deixamos o restante do dia o Senhor em stand-by, aonde nós não paramos para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Quando a gente está no ônibus, quando a gente está no metrô, quando a gente está no Uber, quando a gente está fazendo a nossa caminhada, a nossa corrida, quando a gente está na academia, quando a gente está no futebol com os amigos, em todos esses, no supermercado, nós não paramos para poder ouvir aquilo que o Senhor deseja fazer. Nós paramos para ouvir ao Senhor. Vamos orar, gente, quando a gente vai sair para a rua e fazer um evangelismo coletivo, uma proclamação pública. Mas o Senhor tem nos chamado para que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. E nós precisamos entender que isso faz parte do nosso estilo de vida. De tantas coisas que os discípulos poderiam ter pedido para Jesus ensiná-los, eles pediram para que Jesus pudesse ensiná-los a orar. Jesus poderia ensinar qualquer coisa para eles, qualquer coisa. Mas eles falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. E eu acho muito poderoso quando eu olho ali, e aí Jesus falou assim, então, quando vocês forem orar, orem assim, Pai. E aí a gente tem a tendência de já repetir o Pai Nosso, certo? Mas quando essa primeira palavra, Pai, Jesus estava ensinando os discípulos a se relacionarem com o Pai. Porque ele constantemente investia tempo em conversas com o Pai. Eu falo que o ministério de oração é o ministério da conversa com o Pai. E alguns pensam, poxa, mas eu não sou chamado para esse ministério de oração. Se você não é chamado para o ministério de oração, você precisa nascer de novo. Porque o ministério de oração é para todo aquele que é nascido de novo. Porque esse é o ministério da conversa com o Pai. Então eu vou conversando com o Pai em todos os lugares. E eu vou escutando Ele falar comigo. Porque pensa num relacionamento, um casamento. Ok? Qual seria o local de intimidade de um casal? Quarto. E o que o casal faz mais no quarto? É dormir. Então, se ele conversasse só ali, o casamento não seria bom. Porque o quarto é o lugar de descanso. Agora imagina se o casal não conversa na cozinha, se o casal não conversa na sala, se o casal não conversa na varanda, se o casal não conversa no carro, se o casal não conversa no quintal, se o casal não manda mensagem um para o outro durante o dia, esse casamento vai ser ruim.
E aí a gente quer ouvir a Deus, às vezes, meia hora do dia. E o restante do dia a gente está ouvindo quem? A gente está ouvindo o quê? O que está entrando na minha mente, o que está entrando no meu coração, o que está virando ação na minha vida? Os discípulos, eles escutavam a voz do Mestre constantemente. Mas porque eles se tornaram amigos de Jesus. E eles estavam dispostos a morrer por Jesus. Porque a razão pela qual eles estavam proclamando as boas novas era por amor. E eles viram que, se eles perdessem a vida deles, seria lucro. Agora eu estou disposto a ouvir a voz de Deus e falar o que o Senhor está me falando para fazer? Eu sempre ensinei os meus filhos a pararem para ouvir a voz de Deus. E eu lembro que eu estava numa igreja um domingo pela manhã, falando sobre evangelismo como estilo de vida, falando sobre manifestação do poder de Deus, falando sobre palavra de conhecimento, e a gente fez um exercício de buscar palavra de conhecimento. E eu lembro que meu filho tinha ali por volta dos seus 10 anos, ele chegou para mim e falou assim: papai, Deus me deu uma palavra. Eu falei: é, meu filho? Ele: é. A palavra não foi para a pessoa que você estava orando junto com ela? Não. Eu falei: ok. Meu filho, qual palavra que Deus te deu? Ele olhou para mim e falou assim: papai, a palavra que Deus me deu foi Naruto. Para quem não conhece o que é Naruto, Naruto é um desenho japonês, tá, gente? Aí eu falei: ok, meu filho. Tem certeza? Tenho, papai. Ok. Tinha 300 pessoas na igreja. Uma igreja mais tradicional na sua forma de caminhar. E aí eu lembro que eu peguei o microfone e eu fui lá na frente. Falei: gente, Naruto, se fizer sentido para você, vem e fala comigo. Não veio uma criança, não veio um adolescente, não veio um jovem. Veio uma mulher, por volta dos seus 40 anos. E ela olhou para mim e falou assim: Naruto faz sentido para mim. Eu falei: o quê? Eu achei estranho. Ela falou: sim, eu trabalho demais. E eu tenho abandonado os meus filhos na frente desses desenhos. E eles estão mudando o comportamento deles por causa disso. Aí eu chamei meu filho e falei: meu filho, ora por ela. E aí ele foi orar por ela. Parecia loucura. Mas eu tenho histórias. Eu tenho um amigo meu que ele estava no aeroporto um dia. E aí, essa é uma história estranha. Ele estava no aeroporto, daí ele estava andando, de repente ele viu uma moça caminhando, e quando ele viu a moça, veio uma palavra para ele. Qual palavra que veio, Gílio? Lenço azul. Ele olhava para a mulher: lenço azul. Quando ela chegou bem perto dele, ele olhou para ela e falou assim: lenço azul. A mulher virou as costas, saiu correndo no aeroporto. Ele ficou lá sem saber o que estava acontecendo. Passou um tempo, a mulher voltou, com um lenço azul no pescoço. Ela tinha esquecido. Ia perguntar para ele: como que você sabia? Deus me falou. Aí é só pregar o evangelho, porque Deus que fala sobre o lenço azul dela, conhece a vida dela inteira. Um outro amigo meu, ele entrou no avião, ele é grande, forte, e aí ele entrou no avião e sentiu um cheiro horrível. E a primeira coisa que ele fez quando ele sentiu o cheiro ruim, não era ele. Aí ele olhou, ninguém estava reclamando de cheiro ruim. Aí o Espírito Santo falou com ele: ó, a pessoa que você vai sentar ao lado está pegando esse voo para poder fazer magia e bruxaria e jogar nas pessoas por onde o avião passar. Aí ele pensou: coisa da minha cabeça. Foi esse o pensamento dele. Aí ele sentou no lugarzinho dele, aí esperando o avião decolar, e tinha uma mulher sentada ao lado dele. E, de repente, essa mulher tira um livro de dentro da bolsa. E o livro falava sobre magia e bruxaria. Aí ele falou: era o Espírito Santo. Aí ele olhou para a moça, para a mulher, e falou assim: viu, você pegou esse voo para poder fazer magia e bruxaria e jogar nas pessoas por onde o avião passar. Ela olhou para ele: como que você sabe? Ele falou: o Espírito Santo me falou. Você fala com o divino, sem nenhum intermediário? Ele falou: eu falo. Aí é só pregar o evangelho. Está entendendo que às vezes parece loucura, parece coisa da nossa cabeça, não faz sentido nenhum, mas o Espírito Santo está falando conosco o tempo todo. Um dia eu peguei
um ônibus, viajando de Curitiba para Paranaguá. Eu ia pregar numa igreja, estou no ônibus, e aí tinha uma mulher do meu lado, e a gente conversando. E a gente conversando assuntos aleatórios, de repente veio uma palavra na minha mente. E essa palavra me chamou a atenção, e a palavra que veio foi família, só uma palavra, família. Aí eu olhei nas mãos dela, não tinha aliança. Eu falei, bom, vou perguntar. Eu falei, fulana, deixa eu mudar o nosso assunto aqui de pano para manga. A palavra família faz sentido para você? Ela falou, faz. Eu falei, como assim? É que eu estava num relacionamento e eu terminei esse relacionamento e agora eu estou indo para essa outra cidade porque eu comecei um relacionamento novo. Aí eu falei, viu, Jesus conhece você, te ama, tem um propósito para você. Ela falou, não, eu não acredito nisso. Eu falei, como assim? Eu não acredito na Bíblia, eu sou cética. A Bíblia foi escrita por pessoas, por homens. Eu nem acredito que Deus criou as pessoas. Eu acho que as pessoas criaram Deus para acreditar em alguma coisa. Eu não acredito nisso, não. Não acreditava. Aí eu, falei, olha só, nada que eu falar vai mudar o que você pensa. Mas eu queria pedir uma coisa para você. Ela falou o quê? Eu falei, eu queria saber se eu posso orar por você. Ela, para quê? Para que Deus possa se manifestar na sua vida. Ela, como assim? Eu falei, porque se eu falar um monte de coisa, não vai mudar nada. Mas se Deus se revelar para você, vai ser uma experiência sua com Deus. E aí não é mais as minhas palavras. Para quem não acredita em nada, né? Ela não ia perder nada na cabeça dela. E aí ela falou, tá bom, pode orar. E aí eu orei por ela ali. E aí eu estou orando, e eu entendi que eu deveria orar por sonhos. E aí eu orei por sonhos. Acabei a oração, olhei para ela assim e falei, fulana, você tem sonhos, né? Quando eu falei, você tem sonhos, ela desabou a chorar. Eu quero ajudar os animais, eu quero ajudar as pessoas, e começou a chorar. Eu fiquei sem entender. E aí ela começou a falar, há um tempo atrás, eu não sei se era muito ou pouco tempo, eu havia pedido para que Deus me mandasse uma mensagem, e você está sendo a mensagem que Deus está me enviando. E aí eu pude pregar o Evangelho. E aí eu preguei o Evangelho e ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu falei para ela, tem mais uma coisa. Ela começou a sorrir, ela falou, a Bíblia, né? Eu falei, a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Está entendendo? Que tudo isso acontece a partir do momento que você escuta a voz de Deus. É ouvir e obedecer. Adão, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não obedeceu. Não adianta eu ouvir e não obedecer. Talvez você já tenha escutado o Senhor diversas vezes. Talvez você não percebeu diversas vezes, mas nós precisamos ouvir e obedecer, porque é isso que Ele chamou a gente para fazer. Nós seremos discípulos, estaremos sendo discípulos de Jesus, quando nós ouvirmos e obedecermos aquilo que Ele nos disser para fazer. Então, Ele tem nos chamado para poder ouvir a voz dEle constantemente. Mas muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus da maneira que nós projetamos, que vai descer um anjo com uma asa vermelha, outra amarela, dizendo, pregue para esta pessoa. Ou vai apontar dizendo, ele está doente. Ou nós projetamos que o Senhor vai falar dessa maneira. Mas nós esquecemos que lá em Hebreus 5,14, fala que os nossos sentidos precisam ser exercitados para que nós possamos discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5,14 está falando sobre os nossos sentidos. E nós temos 5 sentidos. Quais são? Tato, visão, paladar, olfato. E eu esqueço. E visão. Audição, tato, paladar, visão e olfato. Esses são os nossos 5 sentidos. Mas para discernir tanto bem quanto mal, não seriam sentidos espirituais? Ok? E aí eu pergunto, quais são os nossos sentidos espirituais? Aí as pessoas tentam ficar adivinhando. Eu acho que é discernimento. Eu acho que é oração. Eu acho... Os nossos sentidos espirituais são os mesmos que os naturais. Como assim? Existe audição espiritual na Bíblia? Samuel. Existe visão espiritual na Bíblia? João, Ananias, Paulo, Estevão, Isaías, e aí vai. Existe olfato espiritual na Bíblia? Só meditar em Levíticos, que as ofertas subiam como aroma suave. Mas era para Deus, e era algo natural, mas quando você vai em João 4,24, Deus é Espírito.
Tem tato espiritual na Bíblia? Jacó, Isaías, a mulher do fluxo de sangue. Existe paladar espiritual na Bíblia? Ezequiel, João. Os nossos sentidos, então eu vou pedir os sentidos para o Senhor. Não, você tem que exercitar, porque Ele já te criou com eles. Ou seja, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor está falando com a gente, e nem sempre a gente está parando para ouvir o que Ele fala. Se nós desejamos ser discípulos de Jesus, se nós desejamos viver isso, estar praticando isso, eu preciso estar atento àquilo que Ele está falando comigo. Mas isso parece coisa da minha cabeça. Você só vai saber se não é coisa da sua cabeça quando você resolver abrir a boca e falar para as pessoas. Então o Senhor tem nos chamado para ouvir a voz dEle. Eu converso com muita gente. Eu prego o Evangelho para muita gente. E eu pergunto para as pessoas, como está o seu relacionamento com Deus? Tá bom, eu falo com Ele todo dia. Mas quando eu pergunto, você tem escutado Ele falar com você? As pessoas dizem, ouvir é mais difícil, né? Mas Ele rasgou o véu de cima a baixo, para que eu e você pudéssemos ouvir a voz dEle constantemente. Eu não tenho uma unção mais poderosa, eu não tenho um dom melhor, eu não sou melhor do que ninguém. E eu tenho visto jovens, adolescentes, crianças viverem esse Evangelho. Porque foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Quando a gente olha aquela cena ali de Jesus na cruz, o preço que Ele pagou, Ele fez isso por amor. Ele fez isso para reestabelecer uma relação que foi quebrada da nossa parte para com Ele. E Ele nos deu acesso direto à presença dEle. E aí muitas vezes nós mesmos ficamos nos acusando e achamos que nós não somos merecedores de nos relacionar com Ele. Nós não merecemos nada, mas Jesus pagou um preço por nós. E nós não podemos esquecer que quando nós olhamos para as Escrituras, esses homens e mulheres que ouviam a Deus, que ouviam a Jesus, que se relacionavam com a pessoa do Espírito Santo, eles eram tão limitados, falhos, como eu e você. Porque muitas vezes nós achamos que eles eram tipo assim, semi-querubins, né? Tipo, semi-anjos, né? Estavam lá próximos. E na realidade, nós não devemos esquecer que Deus se fez homem e não o homem se tornou Deus. Então Ele veio para o mundo. Ele se fez como nós, porque Ele sabia que não seria possível a humanidade se tornar como Deus. Mas Ele nos permite nos relacionarmos com Ele. Então ouvir a voz dEle é um privilégio que todos temos, para que nós possamos resplandecer a luz dEle lá fora, para que nós possamos ser discípulos dEle por onde nós formos. Só que, provavelmente, quando você entende isso, você vai ter um problema. Estou indo para o cinema, mas aí eu parei no meio do caminho porque o Espírito Santo falou para mim falar com uma pessoa. Eu gastei mais tempo no Uber, porque o Espírito Santo me falou para falar com aquela pessoa. Eu lembro que eu fui fazer um teste do Covid, que eu precisava viajar lá em Curitiba, eu tinha que correr e fazer, fui na Santa Casa, e aí estou lá no carro esperando e veio a mulher fazer o teste, e aí eu falei, bom, preciso saber seu nome, né? Eu preciso saber o nome da mulher que vai me fazer eu chorar, né? Porque ela vai colocar o cotonete e eu vou chorar. E ela falou, e aí o Espírito Santo falou sobre a vida dela, eu compartilhei, e ela começou a chorar. E aí eu pude pregar o Evangelho, e ela entregou a vida para Jesus, ela morava numa cidade próxima, e eu já conectei com alguns amigos, para que ela pudesse ter a possibilidade e a oportunidade de estar indo para uma igreja. Eu não planejei fazer isso. Quando eu estava indo para lá, eu estava indo fazer um teste. Eu não pensei, vou lá pregar o Evangelho para a mulher que vai fazer o teste em mim. Eu falei, vou fazer o teste, mas o Espírito Santo queria falar com ela, e eu ouvi o Espírito Santo. Então, o desafio de hoje é, eu não sei como que você está sobre a sua caminhada, sobre essa prática de pedir para o Senhor falar com você.
de perguntar para as pessoas, perguntar para Deus, para o Espírito Santo, por que eu estou recebendo uma mensagem? Quem já recebeu mensagens de WhatsApp aleatórias aí, vendendo alguma coisa para você? Alguém já recebeu? Eu recebi recentemente uma. Plano de saúde, lá de Manaus. Eu moro em Curitiba. Eu já estava indo mandar a mensagem falando assim, me tira da lista de transmissão, por favor. Eu ia fazer isso, daí mas por que eu recebi essa mensagem? Aí eu mandei a mensagem, oi, a pessoa respondeu, oi. Aí eu perguntei, posso te mandar um áudio? A pessoa falou, pode. Pensou, vou vender. E aí o Espírito Santo tem uma palavra para ela, e aí eu gravei um áudio. E aí mandei. Aí eu perguntei, faz sentido? A resposta veio, nossa. Nossa não, era dela, né? Mas tudo bem. Aí ela falou, faz. Eu falei, eu posso te ligar? Pode. Liguei para ela. Estava desviada. Tinha enfiado o pé na jaca. E eu pude pregar o evangelho para ela. Naquele dia ela voltou para Jesus. Eu já falei de uma igreja lá em Manaus, já fiz a ponte. Recentemente mandei uma mensagem para ela e perguntei, e aí, como você está? Estou firme com Jesus, caminhando, indo na igreja, total. Foi uma mensagem de WhatsApp aleatória, teoricamente falando. Mas nada é aleatório. Eu preciso perguntar, Senhor, o senhor quer falar alguma coisa com essa pessoa? Quem já ligou bravo para o cartão de crédito? Para a companhia do celular? Está dando problema, ei! E aí a gente esquece que tem pessoas daquele outro lado, que não conhecem a Jesus. E que eu e você, mesmo chateado, mesmo dentro do nosso direito, eu preciso entender que o Senhor está me chamando para falar com aquelas pessoas. Mas eu preciso ouvir Ele falar comigo. Porque quanto mais eu escutar, mais cheio da presença dEle eu serei. E o resultado disso, eu vou transbordar com a presença dEle nos lugares que eu passar. Faz sentido? Sim. Então, eu queria que a gente pudesse orar. Eu queria que a gente pudesse terminar orando, mas eu não eu orando por vocês. Eu queria que você fizesse, para a gente poder orar, você fizesse uma dupla aí com uma pessoa que você não conhece. Uma pessoa que você não conhece. Ah, eu conheço todo mundo, tá? Uma pessoa que você não conversa muito, tá? Eu sei que está todo mundo da igreja, eu vi que não é muita gente que está visitando hoje, então, pega alguém que você não conversa muito, tá? Faz a dupla aí. Gíria, a gente vai conversar agora? Não, vocês não vão conversar agora, você vai só juntar com essa pessoa, para você orar junto. Você vai orar, tá? Mas eu queria que você me escutasse antes de você orar pela pessoa, tá? Então, exemplo a gente tem aqui a Fabrícia com a Cida. Então, a Fabrícia, ela não vai orar pela Cida, Senhor, abençoa a Cida. Mas ela vai pedir, Senhor, me dá uma palavra de conhecimento sobre a Cida. E a Cida vai pedir uma palavra sobre a Fabrícia. Vocês estão entendendo? Presta atenção, ouviram? Você, vou falar de novo, me escuta a minha voz. A gente vai orar, mas você vai conversar com o Espírito Santo. E você vai pedir para o Espírito Santo falar com você sobre essa pessoa. Gílio, mas eu não tenho certeza que essa palavra vai fazer sentido. Você não vai dizer, eis que te digo que o Senhor quer falar contigo. Você não vai falar, a palavra de Deus. Não, você vai olhar, a palavra que veio para mim, a impressão que eu tive foi essa. Por que você vai falar isso, Gílio? Porque é assim que eu faço na rua. Como assim? Porque quando eu falo para as pessoas, eu tive uma palavra, eu tive uma impressão, ela vai dizer se isso fez sentido ou não. Agora, se eu chego para a pessoa e já falo, eis que te digo que Deus quer falar contigo, e não faz sentido, eu passei de louco. Então, nós precisamos ter sabedoria para compartilhar com as pessoas. Entende? E aí, Gílio, mas veio uma palavra aleatória. Eu já orei para pessoas e veio palavras aleatórias. Como assim? Formiga. Formiga é aleatório, não é? É aleatório. Eu fiquei meio preocupado. Falei, viu, formiga faz sentido para você? Faz. Eu falei, como assim? Eu ia sempre no monte orar e Deus sempre falava comigo através das formigas. Eu não tinha como saber isso jamais, gente. Mas eu escolhi me colocar em risco. O máximo que vai acontecer é eu errar. Isso é algo do meu coração e não o Espírito Santo falando comigo. E é por isso que a Bíblia fala que os sentidos são exercitados, ou seja, é para exercitar. Então, você tem que treinar isso no seu dia a dia.
Hoje, para mim, é mais fácil do que 10 anos atrás, porque eu estou fazendo isso constantemente. Mas eu não sou nada melhor do que vocês. É só uma prática. Então, peça para o Espírito Santo dar uma palavra. E assim, não vai ser meia hora, não. Gente, é 1 minuto e meio. Tá? Gile, você vai dar 1 minuto e meio para Deus falar com a gente. Não, gente, é 1 minuto e meio para você ouvir. Deus tem o tempo que Ele quiser para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas é para você se colocar nessa condição. Senhor, fala comigo. Eu estou preocupado. Está preocupado? Cala a voz do eu em nome de Jesus, cala a voz de Satanás em nome de Jesus, e fala assim, fala comigo, Deus. Mas daí fica quieto. Porque a gente quer que Deus fale, fica assim, fala Deus, Deus, fala Deus, Deus, fala Deus, Deus, Deus. A gente não consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Nem as mulheres conseguem fazer isso, tá, gente? Eu sei que vocês têm mais habilidades, mas nem vocês conseguem fazer isso. Tem que parar e ouvir. Beleza? Entenderam? Então, peça, e aí você vai compartilhar com a pessoa a palavra que o Espírito Santo deu para você. Ok? Pode orar. Quando eu falar amém, acabou a palavra. Aí você compartilha. Amém. Compartilhe a palavra agora com essa pessoa. Você não vai pregar para a pessoa, você não vai aplicar a palavra na vida da pessoa, você vai compartilhar o que veio e você vai perguntar para essa pessoa se faz sentido essa palavra. Ela tem que te falar se sim ou se não, tá? Pode ir compartilhando. Ela não tem que te falar o porquê faz sentido, mas ela pode te dizer se sim ou se não. Tá? Compartilha aí. A palavra que veio. Não é para pregar não, tá, gente? É para compartilhar a palavra rapidinho. Terminou, volta para o seu lugar. Amém, amém? Pode sentar. Eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou orar.
Pode acender a luz, por favor. Quantos receberam uma palavra que fez sentido para você? Levanta a sua mão. A pessoa tinha como saber? Não. Você ficou feliz? Vocês são crentes, não são? Já pensou no não crente? Você falar para ele, ele vai olhar para você como que você sabe. Tá? Quem hoje, intencionalmente, pela primeira vez, você pediu para que Deus te desse uma palavra para alguém e você fez e funcionou? Quem fez isso? Mas você ficou com dúvida, não ficou? Não, antes de falar? Aí você, Deus fala, né? Não é legal? Porque às vezes a gente pensa que Deus demora para falar, né? Certo? E qual o seu nome de novo? Cida. Você tem quantos anos? 12. Você nasceu aonde? Aonde você nasceu? Não. Pode ser? Hospital, cidade? Não. Vitória. É sua comida favorita? Arroz e feijão. Time que você torce? Não, time que joga assim. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. É que essa eu não posso perder, tá, gente? Eles demoraram para responder? Não. Nós somos criados parecidos com quem? Com Deus. Deus demora para falar? Não. Muitas vezes nós demoramos para ouvir. Mas Ele está falando constantemente. Giri, você já errou alguma vez? Várias. E aí? E aí eu vou de novo. Deus, fala comigo. Porque eu quero reconhecer a voz dEle. Entende? Então, imagina você indo para as ruas. E de repente você compartilha a palavra e o pessoal fala, cara, tem uns crentes doidos aqui nessa cidade. Que os caras falam da nossa vida. Cara, é de verdade. Eles não conheciam e falaram. Imagina, gente, Jesus fazia isso. Natanael se converteu por uma palavra de conhecimento que Jesus deu. A mulher samaritana se converteu por uma palavra de conhecimento que Jesus deu e ela trouxe uma multidão. Imagina você andando pelas ruas. E aí você fala com, de repente, ei, cá, eu trouxe meu amigo aqui, ó, porque ele precisa dessa palavra. Isso acontece de verdade. Então pensa nisso. Sendo discípulo de forma prática, é você estar ouvindo e obedecendo ao Senhor de forma prática. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela Tua presença, obrigado porque o Senhor, Deus, fala conosco. Obrigado porque é um privilégio ouvir a Sua voz, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor é acessível. Obrigado porque o Senhor está falando conosco o tempo todo. Deus, e que possamos estar atentos à Sua voz. E que possamos, Deus, ser prontamente obedientes à palavra do Senhor. Para que o Seu reino seja estabelecido aqui na terra, Pai, como é nos céus. Queremos fazer como o Senhor fez, Deus, e ver, Deus, pessoas como a mulher samaritana e toda aquela cidade estendendo os seus pés. Por onde nós andarmos, ó Pai. Queremos estar conectados todo o tempo com o Conselheiro, com o Espírito Santo. Pai, nos ajuda a ter uma relação íntima com a pessoa do Espírito Santo, por onde nós passarmos. Para que nós possamos olhar como o Senhor, que nós possamos falar como o Senhor, que nós possamos tocar as pessoas como o Senhor, e estar fazendo tudo o que o Senhor estiver nos orientando. Mesmo que pareça a coisa mais doida, como gritar em torno de muralhas, como fazer coisas que aparentemente não fazem sentido, mas não é sobre aquilo que as pessoas podem pensar sobre mim ou sobre nós, mas é sobre obedecer o Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. E segue ministrando os nossos corações no restante desses dias, ó Pai, para que realmente, Deus, possamos ser seus amigos e, como resultado disso, possamos trazer o seu reino aqui para a terra. Em nome de Jesus. Amém.